Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quinta-feira, dia 20 de agosto, dia no qual nós recordamos São Bernardo Abade, doutor da Igreja, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Hoje nós lemos o evangelista São Mateus, no capítulo 22, versículos do 1 ao 14. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento de seu filho e mandou seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós somos convidados nesta quinta-feira a celebrar São Bernardo, abade e doutor da Igreja, ele que nasceu na França no ano 1090, também lá faleceu no ano 1153. Religioso da Ordem dos Cistercienses, foi pregador, místico, escritor, abade e conselheiro de papas, bispos e reis. Fundou cerca de 60 mosteiros em várias partes do mundo e são conhecidos os seus sermões e seus comentários à Bíblia e à liturgia, além dos seus escritos marianos, sendo denominado então o cantor de Nossa Senhora. Hoje nós continuamos a leitura do capítulo 22 do evangelista São Mateus, onde o Senhor usa destas parábolas para nos falar da realidade do reino. Ontem víamos a parábola dos empregados que são chamados, uns às 9 da manhã, outros ao meio-dia, outro às 5 da tarde, e cada um recebe uma moeda de prata. E ali recordávamos de fato então que no reino dos céus não existem primeirismos, mas todos nós somos convidados a receber a mesma recompensa, a vida eterna. Hoje vemos então Jesus que conta esta parábola falando da festa de casamento de seu filho. O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. E nós vemos que os convidados não comparecem à festa. E é claro, esta parábola quer falar do reino. E se nós olharmos, então, podemos perceber aqui nesta fala de Jesus aqueles que são os primeiros destinatários da promessa, mas que não são capazes de reconhecer o Senhor, não são capazes de reconhecer o Cristo. São estes que, tendo recebido o convite,
não comparecem à festa. Depois nós vemos que diante disso, este rei manda dizer: então ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos aqueles que encontrardes. E nisto nós vemos então a abertura do reino de Deus a todos os povos. Os primeiros convidados a participar do reino dos céus eram justamente os judeus, porque a eles tinha sido feita a promessa. Mas os judeus contemporâneos de Jesus não o aceitam, o negam, muitas vezes o perseguem e por isso são estes que não comparecem à festa. Mas a partir dali, então, nós vemos a abertura do reino para todos os povos, para que todos possam ir ao encontro de Cristo e, indo ao encontro de Cristo, possam, então, participar da alegria do banquete do reino dos céus. É claro que nos chama, no entanto, a atenção o patrão, o rei, que vê este homem que não está portando o traje de festa. E se nós nos determos somente na realidade da história que nos é contada, poderíamos dizer até que este patrão está fora de si, porque começa a chamar as pessoas pelas encruzilhadas, pelos caminhos. Como pode exigir o traje de festa? Mas se nós fazemos a ligação desta história, desta parábola com o reino, nós entenderemos de fato aquilo que aqui nos é dito. Porque, de fato, o Senhor chama, o Senhor convida a cada um de nós para participarmos da alegria do seu reino. Mas este convite, ao ser acolhido por nós, necessita também da nossa atitude. O traje de festa, aqui nós poderíamos dizer, é o convite à conversão, é o convite à mudança de vida, é o convite por deixar-se conduzir pela palavra de Deus, por deixar-se conduzir pelo seu evangelho. É por isso então que ele é jogado fora, porque não condiz com o ambiente em que está. Ou seja, se diz cristão, se diz seguidor de Jesus Cristo, mas não vive a sua palavra, não vive o seu evangelho. Muitas vezes no seu dia a dia comporta-se até mesmo como se não tivesse religião nenhuma, ou como se o próprio Cristo não existisse, porque fala-se da justiça na palavra de Deus, mas é injusto nos seus negócios. Fala-se da defesa da vida na palavra de Deus, mas no seu dia a dia deseja a morte do irmão. É isso que o Senhor fala então deste traje de festa. Ou seja, se nós escolhemos seguir a Cristo, se nós escolhemos ir ao encontro do seu reino, devemos nos comportar como verdadeiros cristãos, observando a palavra de Deus, observando os ensinamentos de Cristo, observando também os ensinamentos da Igreja, para que então nós possamos participar plenamente da alegria do banquete celeste, possamos participar plenamente da alegria do reino dos céus. É por isso que hoje o Senhor nos alerta e nos recorda que, de fato, todos nós somos chamados a participar do reino de Deus. Mas uma vez que nós aceitamos participar deste reino, devemos agir de acordo com aquilo que se espera de nós, vivendo, praticando, ensinando a palavra de Deus. Aí sim estaremos de fato portando conosco o traje de festa. Que, portanto, ouçamos e acolhamos o convite do Senhor para participarmos do seu reino e nos esforcemos ao longo do nosso dia a dia por trazer conosco o traje de festa, procurando viver, praticar e ensinar os ensinamentos de Cristo, do seu Evangelho e também aqueles que são os ensinamentos da Igreja. Oremos. Ó Deus, fizestes do abade São Bernardo, inflamado de zelo por vossa causa, uma luz que brilha e arde na Igreja.
Concedei-nos por sua intercessão que, fervorosos no mesmo Espírito, caminhemos sempre como filhos e filhas da luz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.